Deus abençoe a todos. Esse que vos fala é o pastor Carlos Cardoso. E aqui do meu lado, ao meu lado, está minha irmã Ana. Ela foi curada tremendamente pelo poder de Deus. E eu gostaria de testificar, ela testificar sobre esta cura. Mas antes de nós ouvi-la, eu gostaria de ler uma passagem que se encontra aqui na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo de número 4. Está escrito: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então eu gostaria que a minha irmã Ana falasse o que Deus, o que Jesus fez na vida dela, através do poder soberano, e Ele pode fazer na sua vida também. O que é que Deus fez na sua vida, assim, mais importante? Boa noite. Então, o que Deus fez de mais importante? Várias coisas, né? Primeiro, Ele me mostrou o poder, né, que Ele tem. Então, assim, eu não tinha noção até eu precisar de Deus, de Jesus. Então, tudo, eu tinha uma vida tranquila até então, né? Eu achava que era tranquila. Mas aí veio um câncer e me pegou um câncer na mama, né? Onde foi preciso eu tirar a mama. E aí sim, eu vi que eu precisava muito de Deus naquele momento. Naquele momento, quando eu descobri o câncer, eu achava que minha vida tinha acabado. E eu fui pedindo muito a Deus, minha família foi pedindo muito a Deus. Então eu comecei a ver que tem cura, que Cristo cura sim. Então o pastor Carlos me falava muito sobre isso, que Cristo cura sim. E eu comecei a ter muita fé. Então assim, antes de eu receber o exame que eu tinha feito, eu já sabia que eu estava doente na época. E eu fui fazer um novo exame. E antes de levar o exame para o médico, eu já sabia que eu estava curada. Eu sentia que eu estava curada através das orações, porque a gente pediu muito a Deus, a minha mãe pedia muito a Deus, minha família. Então eu tinha muita fé. Então assim, o que eu deixo um recado para todo mundo é fé. Fé e acreditar sempre em Deus. Então eu recebi a cura. Depois os médicos fizeram o procedimento normal, que era procedimento de, mesmo assim, eu tive que tirar a mama, né? E eu já sabia que eu estava curada, mas a médica decidiu tirar porque era procedimento normal. Foi, após tirou a mama, mandou todo o material para fazer os exames, para ver, e realmente eu não tinha mais câncer nenhum na mama. Aleluia, né? glória a Deus. Eu não tinha, já tinha sido curada. Uma das coisas, irmã, que eu fico pensando, é o psicológico quando você recebe uma notícia dessa. Geralmente as pessoas, quando recebem uma notícia de uma enfermidade grave, as pessoas perdem a esperança, perdem a fé. Mas a Bíblia deixa bem claro ali nos Salmos que o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu tenho certeza que ela passou por muita angústia, e o inimigo tentou atacar o psicológico para que não usasse a sua fé. Então, foi uma hora difícil, por isso que Deus deu essa fé para ela, e ela está contando esse testemunho aqui, porque o psicológico dela não foi abalado, mais do que a fé. Aí entra a fé racional, que é uma fé que não é a fé original, é uma fé superficial. Mas Deus é que dá essa fé, porque tudo isso vem de Deus. E por ela ter essa fé, muito mais além do que o psicológico, por isso eu estou fazendo essa pergunta para ela, como foi para você enfrentar o psicológico?
o inimigo não querer que você usasse a sua fé? Então, a primeira reação do susto, né? Porque eu achava que poderia acontecer com todo mundo, menos comigo. E aconteceu. Então, a primeira coisa que me veio foi, vou morrer. Acabou, minha vida encerrou por aqui e tal. Então, assim, a médica, quando me atendeu, ela deu todo o procedimento, aquela coisa toda, mas a gente acha que a vida, eu achei que minha vida encerrasse ali. Só que aí veio as orações, veio conversando com o pastor Carlos e muitas conversas com muita gente, em várias igrejas, aquela coisa toda. E é exatamente isso. A hora da angústia, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Muitas pessoas entregam os pontos. O inimigo aproveita essa fraqueza aí para as pessoas entregarem os pontos. Falar, não tem jeito para mim mais, vou tirar minha vida, vou perder minha fé, não vou lutar. Mas é nessa hora do impossível é que Deus entra em cena. Porque para Deus nada é impossível. Se ela não tivesse usado essa fórmula, ou essa tática, podemos dizer assim, para as pessoas entenderem melhor, porque há uma porta, há um caminho. E o caminho, a Bíblia diz para a gente entrar pela porta estreita. A porta estreita é a porta mais difícil. A pessoa tem que se render a Deus, se humilhar na presença de Deus. Está escrito ali na Bíblia, Deus falou, chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. E o que ela fez, Deus deu para ela essa fé, Deus deu para ela essa condição, para ela crer no impossível. E Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Não foi assim? exatamente. Quando eu falei, eu fiquei bem. Quando eu recebi a notícia, eu achei que era o fim, mas depois Deus me deu forças. E aí eu também, através das orações, muita força, aquela coisa, e eu sabia que eu ia passar por aquilo. E eu passei, a gente venceu essa parte, né? Só que aí logo depois aconteceu o quê? Eu tive eu dei uma convulsão e eu fui para o hospital. 2 anos depois eu fui para o hospital e aí diagnosticaram que eu estava com metástase no cérebro. E aquilo para mim, assim, eu já estava tão tranquila, mas tão tranquila, que foi como se tivesse falado comigo assim, você está com uma gripe. Porque eu já tinha tanta fé, eu estava com tanta fé, que quando o médico falou comigo, quando eu dei a convulsão, que fui para o hospital, eu fui com tanta tranquilidade que o médico falou, não, você está com... Aí, quando eu cheguei no hospital, e o médico falou que eu dei uma convulsão, fui parar no hospital, e o médico falou comigo que eu estava com uma metástase cerebral. Aquilo para mim foi a mesma coisa, qualquer outra pessoa ia cair em pânico de novo, né? Mas eu não. Eu já estava com tanta fé, eu estava tão tranquila, eu sabia que Deus já estava na minha vida, tomando conta da minha vida, que aquilo para mim como se eu estivesse falando comigo que eu estava gripada. Porque eu sabia que eu ia ser curada de novo. E eu fui pro hospital, fiquei internada e tal, ela tem que fazer uma cirurgia. Eu fiquei hiper tranquila, não me abati, não entreguei os pontos. Falei, não, tá na mão de Deus, Deus sabe de tudo. E fui fazer essa nova cirurgia e graças a Deus foi tudo tranquilo. Conversando com o pastor Carlos, depois, bem, mas a gente não orou, o câncer não tinha da mama. Eu não tinha mais, eu não fui curada daquele câncer. Como que agora eu tô com câncer? Eu estava com câncer, eu não vou falar tudo porque eu já estou curada. Eu estava com câncer no cérebro. Aí o pastor Carlos me explicou que o câncer, eu fui curada daquele câncer da mama. Que para eu ser curada desse novo câncer que eu estava no cérebro, a gente precisava orar. Deus tinha que curar novamente. E assim foi feito. E eu fiquei tranquila e eu fui curada mais uma vez. Jesus me curou mais uma vez. Louvado seja Deus. Interessante, o profeta Montana, na mensagem O Fundo Clama ao Fundo, ele diz o seguinte:
Você recebe aquilo que você espera. Você recebe aquilo que você espera. Então a gente tem que ter essa convicção, essa certeza, ainda que as pessoas tentam, ainda que os médicos dizem alguma coisa que não tem jeito, nós temos que saber que a última palavra não vem da medicina. A última palavra não vem das pessoas, da família. A última palavra não vem dos amigos, não vem dos líderes religiosos. A última palavra é de Deus. A Bíblia diz ali no livro de 1 Samuel que o Senhor Deus, ele tem poder para descer a sepultura e também para tirar da sepultura. Ele tem poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre os demônios, sobre o câncer e sobre a enfermidade. Então é isso que nós estamos falando aqui, testificando que Deus fez na vida dele. Se nós olharmos ali, só para a gente ter uma noção, no livro de Isaías, capítulo 9, eu estou com a Bíblia na mão aqui, a palavra de Deus é a verdade que liberta, que cura. Aqui Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito aqui, ó: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. As 5 virtudes do nome de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, ele faz maravilha na vida sua, como fez maravilha na vida dela. Ele opera maravilha em nossas vidas. Ele também é conselheiro. O Espírito Santo é que traz o conselho correto. Ele te aconselha o que fazer. Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Agora você pode ver ela hoje, depois de ter sido curada, recebeu essa bênção. Hoje ela está vivendo um momento de paz, né? Não de angústia, né? Mais outras cirurgias. Né? Mas exatamente, está vivendo um momento de paz. Nossa. É isso? Uma felicidade. Porque Deus curou-a. Se ela não tivesse a fé, a convicção, a certeza, e ela não cresce no poder da oração, talvez nem estaria aqui mais. É isso mesmo? Isso, exatamente. Sim, a primeira vez foi o baque. Mas depois eu tive tanta fé, eu sabia que Deus ia colocar a mão na minha vida e ia me curar, como de fato fez. Ele colocou a mão, ele falou comigo: você tem muita coisa para mostrar, e é por isso que eu fiz questão também de dar esse testemunho aqui, para mostrar para as pessoas que quando a gente tem fé, quando a gente quer, a gente pede a Deus, Deus cura. Tem até um hino que eu gosto muito, que é um hino da harpa cristã, que eu ouço bastante, que é de Marco Antônio, né? Quer dizer, gravado na voz do cantor Marco Antônio, que ele fala: Cristo cura sim. Amém. E esse hino é assim, eu peguei ele para mim, porque de fato eu fui curada. Então, depois disso, eu tive outras situações também, mas assim, com muita tranquilidade, a gente venceu, com muita fé, com Deus. Hoje estou aqui para mostrar para as pessoas que a gente abate tudo, mas a gente não pode perder a fé em Deus. Sempre ter fé, ter tranquilidade, porque Jesus, ele opera milagres e ele fez milagres em minha vida. Isso aí eu não tenho. Amém. Então fica esse testemunho gravado aí. Se você está doente, você está passando por esse problema, pode entrar em contato conosco aí, pode mandar sua mensagem aí, seu nome, que a gente vai estar orando por você. Esse mesmo Deus que curou ela, ele é capaz de curar. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Amém.